Jair Bolsonaro. Passa aí pra mim, por favor. O candidato à reeleição falou de diversos assuntos e a gente separou alguns trechos mais importantes. Bolsonaro revelou, por exemplo, qual foi o único erro do seu governo. Vamos conferir. Falar alguns palavrões de vez em quando e o pessoal leva para um lado completamente diferente. No resto, tudo entendo que fizemos corretamente. O senhor muito militar, muito durão, é isso? É que eu falei, eu falo palavrão, mas não sou ladrão. Então isso aí choca algumas pessoas. A maneira de falar é um pouco grosseira, né? O pessoal me critica. Agora, pessoal, ninguém está procurando um marido para casar com ele, né? O marido tem que ser o mais educado possível. Eita, o que vocês acharam? Vocês acharam que esse foi o único erro do governo dele? Quem quer começar? Hoje a mesa está assim, só pessoas educadas. Eu acho que a única barraqueira hoje vai ser eu. Talvez algumas falas, né, da Eu Não Sou Coveiro, que ele mesmo disse que se arrepende no podcast que ele falou para as pessoas evangélicas, que ele se arrepende de ter falado que era coveiro e algumas coisas assim. O que você acha, César? Eu entendo bastante o presidente quando ele fala, porque eu fui militar por quase 10 anos. E na época que eu era tenente do Exército, ele era capitão. Então ele sempre falou desse jeito. Ele sempre teve um jeito diferente de falar, de deboche, né? E eu sempre achei que o grande erro do presidente Bolsonaro foi falar mais do que devia. E muitas vezes falar coisas inadequadas, não que ele fizesse coisas inadequadas, mas acabava falando coisas inadequadas que dava 2, 3, 4 sentidos. Então você poderia tanto tomar aquilo num sentido bom quanto num sentido ruim. Essa é a grande verdade. Então, o militar fala muito. E ele sempre falou demais, desde a época que ele era capitão do Exército, que era a época que eu estava no Exército também. Ah, vocês juntos, serviram juntos aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Eu o conhecia por nome. Ele era bastante famoso na época que eu era militar, porque ele parecia alguém do sindicato e não pode existir sindicalismo no Exército, né? E, salvo engano, ele acabou até sendo punido por conta disso, naquela época. Então ele sempre falou, ele sempre teve esse jeito debochado de falar, esse jeito turrão de falar, e as pessoas acabam não entendendo, né? Ele sempre fala, e o militar fala assim mesmo. Boa parte dos militares, principalmente quando estão conversando entre eles mesmo, acaba falando dessa forma, de uma forma um pouquinho mais tosca. Quem já foi militar, quem é militar, quem convive com militar, entende. Quem não é, realmente tem um pouquinho de dificuldade para entender. Inclusive, ele mesmo disse que se arrepende de algumas palavras, porque depois ele entendeu, sou presidente, eu não posso falar desse jeito, né? Mas demorou para entender, né? O que muita gente gosta no Bolsonaro, esse jeito dele. Eu acho que poderia ser um pouco mais polido, já falei aqui, porque ele acaba se enrolando, né? A imprensa sempre quer aquele título chamativo. Se a pessoa dá de bandeja, principalmente ali no começo do governo dele, que todo dia ele descia para falar ali no gradil, né? Todo dia ele mandava uma pérola. Aí a imprensa se refastela, né? E aí é muito complicado, porque eu fui atrás e a equipe de comunicação dele tentava orientá-lo, mas é difícil botar a rédea no Bolsonaro, né? Acho que ninguém coloca. Outro dia o general Heleno falou aqui com a gente ao vivo. Eu falei, general, por que ele anda de moto sem capacete? Porque ele não protege a cabeça, né? Aquele dia que o cara foi jogar, como se estivesse jogando alguma coisa contra ele. Carla, se você conseguir convencê-lo, eu te contrato para trabalhar. Não consegue convencer, é uma pessoa realmente difícil, pelo visto não mudou. Vou chamar o Ricardo Martins para falar também, os dois estreantes aqui da mesa. Você acha que qual foi o único erro do governo Bolsonaro, ou tiveram alguns? Não, eu acho que tiveram vários erros no governo Bolsonaro. Não vim aqui para fazer uma crítica expressa ao governo, mas eu acho que vários erros aconteceram. Mas no que se refere à fala do presidente, parece que em determinados momentos ele não consegue enxergar a magnitude do cargo que ele tem e o que ele representa como chefe de Estado. Porque às vezes uma fala que pode parecer uma coisa banal para algumas pessoas, ela pode ser uma fala ofensiva para outras pessoas. Então, quando ele toca em alguns assuntos, por mais que talvez não seja a intenção dele, mas ele faz se representar por meio dessa fala. E isso é muito
preocupante, né? Quando ele toca em assuntos relacionados às mulheres ou a alguns outros assuntos sociais, isso pode soar uma forma de menosprezo sobre esses assuntos, do meu ponto de vista. Eu acho que esses assuntos, assim, até já foram superados, porque o ex-presidente Lula também falou já contra a mulher, contra gay, enfim. Eu acho que o que pega mais, me permitindo discordar de você, é quando ele faz, por exemplo, se tomar vacina vai virar jacaré, que são brincadeiras que qualquer pessoa faria, eu faria com você aqui na mesa, e aí ele fala pro público, né? E eu acho que o que faltou nele foi essa coisa, poxa, eu sou um chefe de Estado, o que eu falo pode ter repercussão internacional, né? E que eu acho que ele aprendeu um pouco, pelo menos, eu não sei, mas eu acho que ele peca pela boca. Essa é a minha opinião. Cristiano, mudando um pouquinho de assunto, do único erro e tal, você achou que essa atitude do Bolsonaro de ir no programa do Ratinho foi uma maneira dele se tornar mais conhecido, com o público mais popular, com a classe C, D e E, que a campanha dele já percebeu que é onde ele precisa mais atuar e que é importante ele se conectar e se comunicar com esse público? Olha, Carla, eu concordo totalmente com a sua visão. Eu vejo que nada numa campanha eleitoral, ou quase nada, é à toa, né? De uma forma geral, os candidatos buscam se conectar com aqueles segmentos do eleitorado ou, eventualmente, destacar aquele discurso que as pesquisas, os trackings diários acabam dando a necessidade de uma maior conexão. E se coloca aí que o presidente Bolsonaro estaria, né, eventualmente atrás do ex-presidente Lula nesse segmento, então é natural que ele venha a procurar ocupar esse tipo de espaço e dialogar com esse setor da sociedade. Então eu vejo que é muito normal e é natural que, no caso de haver uma agenda, por exemplo, num programa que eventualmente atenda esse segmento que o presidente da República precisa entrar mais, contra um outro programa que atenda um outro segmento onde ele já esteja numa situação mais confortável, eu vejo que seguramente ele vai fazer essa opção no sentido de fazer com que ele venha a ocupar um eventual espaço que ele tenha perdido naquele segmento. É uma maneira também de fazer uma divulgação paralela, né? Porque o TSE tem cortado muitas coisas, né? Agora foi decidido, não pode usar mais imagens do 7 de setembro. Aí ele tá querendo encontrar com a rainha agora, vai pro enterro da rainha. Desculpa, a gente encontrar com a rainha. Uai, seu app de vídeos curtos.